Jesus, Deus ficasse frente a frente comigo, qual o tamanho dele? Será que se Deus ficasse de pé aqui nessa igreja, a cabeça dele bateria no teto? O que você acha? Ou mais do que isso? Muito mais, né? Se ele ficasse de pé, com os pés na terra, e ao meio-dia o sol bem em cima, a cabeça de Deus tocaria no sol? Só uma figura de linguagem, né? Ou ele ainda seria maior? Acredito que é maior, né? Aliás, a Bíblia diz que ele é maior do que o universo. Porque se ele criou o universo, ele tem que ser maior do que o universo. Agora, qual que é o tamanho do universo? Você parou para pensar? Nós vivemos numa galáxia chamada Via Láctea, né? Só a Via Láctea, para vocês terem uma ideia, o tamanho desta galáxia, ela tem 100 mil anos-luz, de uma extremidade à outra. Aproximadamente 100 bilhões de astros, só na Via Láctea. Então, para você ter uma ideia, a luz para atravessar de uma ponta a outra demora 100 mil anos. Isso na Via Láctea, ou seja, significa que a luz que saiu da extremidade da Via Láctea, quando Deus criou este planeta, não atravessou ainda nem 10%, 6% dessa distância, viajando a uma velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Mas a Via Láctea é uma galáxia, né? Os cientistas, eles estimam que no universo nós temos aí algo em torno de 300 bilhões de galáxias. A gente não consegue imaginar, não consegue calcular. Se só a luz, desde a criação, até que viajou só 6% da distância de uma extremidade a outra da Via Láctea, agora imagina o tamanho que é o universo com 300 bilhões de galáxias. A gente não consegue imaginar. Como é que um Deus tão grande, tão poderoso, e a gente olha para os astros, né? E você vê o tamanho de alguns astros. Esses dias eu vi que aqui na Via Láctea nós temos um astro idêntico não, um astro de primeira grandeza, o Sol é um astro de quinta grandeza, que o diâmetro dele é 8 vezes a distância do planeta Terra até o Sol. Agora imagine só o tamanho desse Sol. Como que um Deus tão poderoso poderia se revelar para conosco? A gente ficaria assustado. Esses dias eu estava na minha casa e, de repente, meu filho falou assim: pai, vem aqui me ajudar, entrou um passarinho aqui dentro de casa. E eu fui lá, quando eu li o passarinho, eu vi um passarinho que me encantou. Porque não era um passarinho qualquer, era um curió. Obviamente, eu não ia espantar um curió, e quando eu olhei para as patinhas dele, com anilhas, né? Falei, com licença, com tudo. Aí eu resolvi, obviamente, ele não voava muito. Fui lá, peguei, coloquei numa caixinha. Falei, puxa, o que eu vou fazer com esse curió agora? Liguei lá para a portaria do condomínio e falei, olha, eu achei aqui, veio um curió. Se alguém sentiu falta do curió, está comigo aqui. Mas aí eu resolvi colocar ele numa gaiola. Coloquei comida, mas o bichinho comeu quase que o dia inteiro. Eu falei, puxa, ele devia ter ou escapou de alguma gaiola, ou alguém achou que estava fazendo um bem, né, em soltar um animal que nasceu em cativeiro, que é uma coisa, não tem como ele sobreviver, ele não aprendeu a buscar a comida dele, ele ia morrer. Alguém achou que estava fazendo um bem e soltou ele, né? Eu falei, bom, vou ficar com ele aqui. Se o dono aparecer, eu devolvo, mas no fundo eu estava torcendo para não aparecer. E realmente não apareceu. Aí eu contei para um amigo que queria curió, e ele falou, olha, apareceu um curió lá em casa, eu acho que é uma fêmea. Aí eu falei, eu levei o curió para ele, ele falou, não, vamos fazer o seguinte, ao invés de você me dar o curió, que eu ia dar o curió para ele, já que ele queria, né? Ele falou, não, eu vou dar um curió para você. Aí você faz um casal. Né? Bom, eu descobri depois que não era um casal, porque o meu começou a cantar também, né? Mas como eu não coloquei os dois na mesma gaiola, está tudo bem. Só que o curió que eu ganhei, e eu gosto muito deles, eles cantam um canto maravilhoso.
Só que eu chego perto da gaiola, ele se assusta, ele se bate. Mesmo tendo os dois tendo nascido em cativeiro com uma anilha, ele se assusta. E eu fiquei pensando assim, por que esse curioso se assusta, sendo que eu gosto tanto dele? Quando me aproximo da gaiola dele, eu me aproximo para limpar, para trocar água, para colocar comida, para colocar um agrado, compro lá uma barrinha de sementes para ele ir bicando, só para agradá-lo, e ele se assusta comigo, ele se espanta. Por que ele se espanta comigo? Sabe por quê? Por causa do meu tamanho. É verdade, eu sou muito grande para ele. Ele se assusta com o meu tamanho. Agora, e Deus? Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso. Como é que um Deus tão poderoso, tão grandioso, maior do que o universo, poderia se relacionar comigo e com você? Ele teria que se diminuir. Talvez para o passarinho não se assustar comigo, só se eu conseguisse me diminuir também, ficar do tamanho dele. Talvez ele não se assustaria. Deus fez isso. Olha o que diz a Bíblia. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, versos 5 até o verso 7. Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo, o que diz aí? Se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse texto aqui, irmãos, ele apresenta dois conceitos aparentemente contraditórios. A humilhação, a diminuição, o esvaziamento de Jesus e, ao mesmo tempo, a sua glorificação, né? Então, aqui o texto diz que ele sempre teve a natureza de Deus e ele não considerou que tornar-se igual a Deus era algo que deveria ser conseguido ou obtido pela força. Ele não pensava em tornar-se igual a Deus, porque ele já tinha todos os atributos da divindade. Mas ele se esvaziou, diz aqui, ele se diminuiu. Ele se tornou pequeno, ele se tornou do nosso tamanho, né? E então, alguns pensam, né? Alguns acham que Jesus deixou de ser Deus. Quando eu era pastor aqui, havia uma discussão, eu lembro até hoje aqui na igreja, sobre a divindade de Jesus. Se Jesus era Deus ou não, se ele perdeu ou não a sua onipresença. Não sei se os mais velhos lembram disso, né? Havia esse questionamento, né? Alguns acham que Jesus deixou de ser Deus por ter se esvaziado. Isso é impossível. Deus não pode deixar de ser Deus. Não existe nada, nem ninguém que pode diminuir, alejar a Deus dos seus atributos. Ele, diz aqui, ele voluntariamente, ele abriu mão por um período de tempo. Ele deixou de usar os seus atributos divinos por um tempo, por opção, por vontade própria. Eu vou ilustrar isso. Imagina só, você veio para a igreja hoje. Imagina que você estava com o seu carro na garagem e você resolveu, o tanque do carro estava cheio, né? Você podia vir para a igreja sem problema nenhum, mas você resolveu hoje vir a pé ou de bicicleta, igual o Mário hoje. O Mário veio de bicicleta. É isso mesmo, Mário? Veio de bicicleta. Deixa eu perguntar, você pode decidir não vir de carro? Pode, claro que você pode, né? Você não é obrigado a vir de carro só porque você tem carro. Se isto fosse verdade, quem seria o dono de quem? Aí era o carro que era seu dono, não era você que era o dono do carro. Então você pode abrir mão de usar, não é assim? Então Deus, Jesus Cristo é Deus. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele pode abrir mão de usar os seus atributos? Isso é diferente de perder.
Eu posso não usar, né? Olha só, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 664, eu não sei se a gente vai projetar aqui, mas eu vou ler. Diz assim, olha, conquanto se houvesse humilhado até a humanidade, pertencia-lhe ainda a divindade. Ele ainda continuava sendo Deus, mesmo ele tendo se humilhado, mesmo ele sendo menor, mesmo ele se diminuindo, mesmo ele ficando do nosso tamanho. Para pensar nisso. Olha só o fato da divindade se limitar a um corpo humano já é algo assim extraordinário, né? Imagine deixar a adoração dos anjos, os palácios, o universo e se diminuir, se tornar um ser humano, andar nesse mundo empoeirado, poluído, frio, passar fome, passar sede, passar frio. Já imaginou? Então, isso tem algumas implicações, mas algumas implicações interessantes. Você não tem um Deus que não conhece as suas lutas. Você tem um Deus que sabe exatamente as circunstâncias pelas quais você passa na sua vida. Um Deus que conhece cada provação. Um Deus que conhece, sabe o que é dor. Um Deus que sabe o que é fome. Um Deus que sabe o que é sede. Um Deus que sabe o que é ser traído. Um Deus que sabe o que é ser humilhado. Um Deus que sabe o que é ser maltratado. Então não existe situação em que eu e você possamos passar na vida que Deus não conheça, que Deus não entenda, que Deus não compreenda, porque Ele já esteve aqui neste mundo. Ele sabe exatamente o que você sente. Agora, vejam o que fizeram com Jesus, irmãos, que era Deus, o Deus que se tornou homem. Como que isso aconteceu? É o milagre, é o mistério da encarnação, né? Veja o que fizeram com Jesus. Cuspiram no seu rosto, bateram com uma cana na sua coroa de espinhos, ficavam dizendo, olha, adivinha quem bateu em você? Foi isso que fizeram com Deus. Agora, se não bastasse, irmãos, Deus assumir a forma humana, a Bíblia, o texto que nós lemos diz aqui que ele se humilhou até a morte de cruz. Um Deus que se esvazia, um Deus que se diminui, um Deus que se reduz ao nosso tamanho para nos redimir. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, quando que esse esvaziamento ele aconteceu? Essa é uma questão, né? Muitos teólogos acham que esse esvaziamento de Jesus, irmãos, começa quando ele encarnou. Quando ele nasceu, se tornou um bebezinho, né? Ele deixou lá seu estado de glória e se esvaziou da sua divindade para assumir a forma humana. Cristo, é verdade, ele deixou o seu estado de glória indescritível, ele tomou sobre si a forma mais humilde, a forma humana. O ato de Jesus ter se tornado homem, só isso já é um fato extraordinário, né? Realmente, na encarnação, Deus se esvazia e se torna um de nós. Mas quando que esse esvaziamento de Jesus aconteceu, irmãos? Alguns acham que aconteceu só na encarnação, mas Provérbios 8, 22, esse texto, irmãos, apresenta Cristo como sendo a sabedoria de Deus. O texto diz assim, o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Provérbios 8, 22 até o verso 25. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci, e antes de ainda de haver fontes carregadas das águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Esse texto, irmãos, os teólogos, os estudiosos concordam que está falando aqui de Jesus. Jesus aqui é chamado de a sabedoria, né? Quando esse texto fala que a sabedoria nasceu, não significa que ele surgiu só em determinado momento do tempo. Só esse assunto aqui já daria para fazer mais um sermão, né? Mas eu não vou ter tempo. O que significa aqui, irmãos, a palavra original traduzida por nasci, não significa necessariamente ter sido gerado, mas ter assumido uma função a partir de determinado ponto da eternidade. Mas veja só no verso 30, e diz assim então,
Verso 30. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Ele era o seu arquiteto, ou seja, Deus falava e a sabedoria obedecia, a sabedoria executava, Jesus executava. Há um teólogo adventista na Universidade de Andrews, chamado Dr. Richard Davidson, ele coloca uma posição, que é a que eu concordo. Ele acredita que esse esvaziamento, essa diminuição de Jesus Cristo, começou com base nesse texto de Provérbios, não na encarnação, mas muito antes ainda, no início da criação. Por que, pastor? Eu entendi que Deus precisou se esvaziar só quando veio nos salvar dos nossos pecados? Não. Qual que é o tamanho de Deus? A gente já começou falando sobre isso. Será que Deus tem 20 metros de altura? Deus tem 90 metros? Mas se ele é maior do que o universo, né? A Bíblia diz que os céus dos céus não podem contê-lo. Qual que é o tamanho do universo? Quem no universo, por mais perfeito que seja, pode conhecer a Deus em plenitude? Quem? Só o próprio Deus. Eu pergunto a vocês, como é que um Deus tão grande, tão poderoso, tão imenso, pode se revelar para as suas criaturas? Ele iria nos assustar. Ele iria assustar as suas criaturas. Assim como eu chego perto do Curió e ele se assusta comigo, eu sou muito grande para ele. Um Deus tão grandioso, um Deus tão poderoso, poderia assustar as suas criaturas. Então, eu pergunto a vocês, como é que um Deus assim pode ser conhecido? O Dr. Richard dá uma sugestão que para mim é plausível, e eu vou mostrar para vocês na Bíblia, né? Só tem um jeito de Deus se revelar. Só tem um jeito de Deus se relacionar com as suas criaturas. Ele se diminuindo, ele se esvaziando, ele ficando do meu tamanho. Só assim ele consegue se relacionar comigo. A glória dele, irmãos, é tão grandiosa, que o único jeito que Deus tem de ser conhecido é ele esconder um pouco a sua glória. Ele fez isso lá no... Moisés queria ver, ele teve que colocar Moisés numa fenda para ele se diminuir. Agora, Cristo, irmãos, a terceira pessoa da divindade, a segunda pessoa da divindade, foi a pessoa que assumiu voluntariamente o papel de tornar Deus capaz de se relacionar com as suas criaturas. Então, quando eu digo Deus, estou falando da divindade, na verdade, né? De toda a divindade. Então, é por isso, irmãos, que Jesus parecia tão pequeno. É por isso que o Pai falava e ele obedecia. É por isso que o livro de Provérbios diz aqui que ele assumiu, em algum tempo, a posição de arquiteto, de executar aquilo que Deus pedia. Há evidências bíblicas disso? Claro, há evidências bíblicas. Lá no livro de Evangelho, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, o que diz lá? Vamos lá ver? João, capítulo 1, verso 1. Está falando de quem esse texto? Está falando de Jesus, né? Como é que eu sei que está falando de Jesus? Porque no versículo 14, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem que se fez carne? Está falando de quem? Quem que encarnou? Quem que se fez carne? Jesus. Então eu posso ler já fazendo a interpretação. E o texto diz assim, no princípio era o verbo. Quem que é o verbo? É Jesus. Então o verbo se fez carne. Jesus se fez carne. Então eu posso ler assim, no princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Só que é interessante que aí está no passado, na língua portuguesa, nós temos 3 tempos básicos, né? Passado, presente e futuro. Na língua grega, existe um quarto tempo verbal que não está na língua portuguesa, que é o tempo verbal aoristo. Aoristo significa passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Uma ação contínua no tempo, passado, presente e futuro. Então, quando diz assim, e Jesus era Deus, no original estava dizendo assim, ele é e ele sempre será Deus. E o texto nos diz assim, olha, ele estava no princípio com Deus,
todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu estou falando de quem aqui mesmo? Eu estou falando de Jesus. Jesus é o Criador, o Deus tão grandioso, tão poderoso, que um dia fez todas as coisas, em algum momento foi e criou todas as coisas. Agora, agora é interessante, irmãos, também um detalhe aqui. Por exemplo, se você olhar nas várias manifestações do Antigo Testamento, quando aparece a expressão anjo do Senhor, por exemplo, quando Abraão vai sacrificar Isaac, aliás, eu li essa história hoje de manhã no meu culto pessoal. Quem aparece e segura a mão de Abraão para não sacrificar o filho? A Bíblia diz que o anjo do Senhor interrompeu o sacrifício. Eu não vou ler, que é uma história conhecida e não dá tempo, né? Mas quando ele pega na mão de Abraão para interromper o sacrifício, impedir que Abraão matasse o seu filho Isaac, ele diz assim: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que o temes, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Não negaste a Deus, mas agora ele negou a Deus ou ele negou para um anjo? Quem era esse anjo? O anjo do Senhor. Esse anjo era Deus na forma de anjo. Era Jesus. Ele tinha prometido sacrificar o filho por anjo ou para Deus? Temes a Deus, não me negaste. Ele tinha prometido sacrificar o filho para Deus. Então, aquele anjo, irmãos, não era um anjo qualquer. Ele era Deus na forma de anjo. Todas as vezes que Jesus aparece no Antigo Testamento, ele é chamado de o anjo do Senhor. Dá para fazer um sermão só sobre isto. Então, vou dar alguns exemplos aqui, irmãos. Quando Jacó, por exemplo, lutou até a madrugada com um estranho que deslocou a perna de Jacó, né? Jacó lutou, a Bíblia diz que ele lutou com um anjo, mas a Bíblia diz que ele fala que o anjo mudou o nome de Jacó para Israel. Lembra disso? O que significa Israel? Ish, homem, ha, luta. Deus. O homem que luta com Deus. Mas espera aí, ele lutou com anjo ou lutou com Deus? Afinal, com homem ou com Deus? Na verdade, irmãos, Jacó lutou contra quem? Lutou com Deus na forma de um anjo. Jesus aparece várias vezes no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. Ellen White disse, inclusive, foi Jesus que apareceu lá no Monte Sinai, foi Jesus que escreveu as tábuas da lei com o seu próprio dedo. Então, todas as manifestações da divindade no Antigo Testamento era a pessoa de Jesus. Mesmo no céu, ele já era Miguel, o arcanjo. Daniel o chama de príncipe do exército do Senhor. É por isso que na briga dele, ele não cobiçou o lugar do Pai. Lúcifer cobiçou o lugar de quem, irmãos? Quando você lê o livro História da Redenção, você percebe que a briga de Lúcifer foi contra quem? Foi contra Jesus. Ele sempre desejou o lugar de Jesus. Por quê, irmãos? Porque Lúcifer não entendia o lugar de Jesus na história. Ele não entendia o papel de Cristo. O Pai é o Pai, mas esse aqui, ele é igual eu sou um anjo, ele é um anjo. Por que eu tenho que adorá-lo? Por que ele é chamado para criar e eu não? Percebe? Até que o Pai, irmãos, senta o Filho no trono e ele explica para todo o universo, para todos os anjos. E ele diz assim, olha, embora Jesus esteja na forma de um anjo, ele não é um anjo qualquer. E o livro História da Redenção, Ellen White explica, que então o Criador, o Deus do Pai, na frente de todos os seus anjos, ele confere honra especial para o seu Filho. Olha só o que Ellen White diz no livro História da Redenção. O grande Criador convocou os exércitos celestiais para, na presença de todos os anjos,
conferir honra especial a seu filho. O filho estava sentado no trono com o Pai, e a multidão celestial de santos anjos reunida ao redor. O Pai fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a Ele. Assim que em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isto valeria pela sua própria presença. A palavra do Filho deveria ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Seu Filho foi por ele investido com autoridade para comandar os exércitos celestiais. Olha, o que o Filho falar é como se eu estivesse falando. Irmãos, é o mesmo discurso quando Filipe disse assim, perguntou para Jesus, mostra-nos o Pai. Acho que foi Filipe, né, que fez esse pedido, se eu não me engano, se não me falha a memória. O que Jesus disse? Quem vê a mim, vê o Pai. Se você olhar para mim, é como se você estivesse olhando, eu e o Pai somos um. Ele repete várias vezes isso na Bíblia. Então, irmãos, Deus o Pai afirma com todas as letras que Jesus não era um anjo qualquer, mas era quem? Era Deus na forma de um anjo. Deus na forma de um anjo. Olha só, foi nessa ocasião, irmãos, quando Deus o Pai glorifica Jesus, que Lúcifer, ele toma uma decisão. O livro História da Redenção, ele descreve isso, né? Ele vai dizer assim, Lúcifer, curvou-se com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. Cristo era reconhecido como soberano do céu. Seu poder e autoridades eram os mesmos de Deus. Se Jesus falasse, era Deus falando. Era o Pai falando, era a mesma coisa. Então Lúcifer se curva perante Jesus Cristo, irmãos, mas no seu coração ele não reconhece a autoridade de Jesus. Qual que foi o problema de Lúcifer, irmãos? Qual foi o problema do pecado? O problema do pecado foi que Lúcifer não entendeu quem era Jesus. E é por isso que eu estou perguntando, por isso que eu estou estudando esse tema. Eu preciso entender quem é Jesus. Se eu não entender quem é Jesus, como é que eu vou me relacionar com Ele? Como é que eu vou adorá-lo? Ele não é um ser qualquer. Jesus é o próprio Deus na forma de um homem. Querem uma prova, irmãos, de que Jesus é Miguel? Porque eu estou dizendo aqui para vocês que o anjo do Senhor Miguel e Jesus é a mesma pessoa. Eu tenho que provar isso, né? Mais um texto aqui para provar isso. Não dá tempo de ver todos os textos, mas alguns eu consigo. Então, querem uma prova de que Jesus é Miguel? Olha, então, João capítulo 5, verso 25 e 28. São João, capítulo 5, versos 25 e 28. Estou falando para você que Miguel e Jesus é a mesma pessoa. Jesus na forma de um anjo. Olha só. São João, capítulo 5, versos 25 e 28. Um texto que me dá esperança, porque algum tempo atrás eu perdi o meu pai. Que eu tive o privilégio de batizá-lo quando eu era pastor aqui desta igreja. Um dia meu pai me ligou e falou assim, filho, estou voltando para a igreja, todo batismo eu ficava triste, alegre pelas pessoas que se batizavam, mas triste porque meu pai estava fora da igreja. E um dia ele ligou para mim e falou, filho, eu estou voltando para a igreja. E eu tive a alegria de ir lá e batizá-lo. E ele morreu com a fé firme em Jesus Cristo. Tem esperança de um dia vê-lo quando Jesus Cristo voltar. E esse texto diz assim, irmãos, olha só. João 5, versos 25 e 28. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Os mortos ouvirão a voz de quem mesmo? Quem é o Filho de Deus? Jesus. Um dia Jesus vai se postar diante da terra e ele vai dar a ordem, despertai vós os que dormis no pó da terra.
E os mortos vão o quê? Vão ressuscitar. E aí a gente vai reencontrar as pessoas que a gente ama e que a morte separou da gente. Amém? No verso 28 diz aqui: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Quem vai falar? O Filho do Homem, Jesus. Está falando de Jesus aqui. Mas peraí, vamos ver quem que vai dar ordem para os mortos ressuscitarem, se é Jesus ou se é o arcanjo. Miguel. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e o que diz aí? Os mortos em Cristo ressuscitarão. A Vila Formosa vai ser o lugar mais feliz dessa região. Hoje é o lugar mais triste. Aqui diz que o arcanjo vai dar a ordem e os mortos vão ressuscitar. Mas espera aí, é Jesus ou o arcanjo? Quem vai dar a ordem? Jesus ou o arcanjo? Jesus, o arcanjo, porque Jesus e o arcanjo é a mesma pessoa, né? Então, na verdade, Miguel e Jesus é a mesma pessoa. É interessante, irmãos, que Miguel significa ninguém é como Deus. Então, o que eu estou dizendo aqui para você, irmão, é que Cristo já assumiu lá atrás a forma de um anjo, para tornar melhor a comunicação entre a divindade e as suas criaturas, porque um Deus tão grande, do tamanho ou maior do que o universo, tão poderoso, assustaria as suas criaturas. Então o que Deus fez? Deus se diminuiu. A segunda pessoa da divindade, Jesus, se tornou primeiro do tamanho de um anjo, o arcanjo, o comandante das hostes celestiais. Mas quando ele se encarna, irmãos, ele se torna ainda menor. E isso é fantástico. Ele se reduz ao tamanho de um ser humano. Aqui ele está maior. Essa foto aqui dá vontade de... Pega na mão dele, ele está maior aqui, mas ele é do teu tamanho. Ele se diminuiu. Né? Quando a raça humana cai, Jesus decide se rebaixar ainda mais do que já havia se rebaixado. E a gente tem um vislumbre disto, irmãos, na oração que ele fez lá em São João 17, quando ele diz assim: agora glorifique meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo, lá no verso 5. Em algum momento, irmãos, Jesus vai ser exaltado a sua verdadeira posição. Quando que ele foi exaltado a sua posição de honra como Deus? Quando isso aconteceu? Interessante que em Atos 2, a Bíblia responde, em Atos 2, na descrição do primeiro Pentecostes, após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus no céu, a Bíblia diz que os primeiros cristãos ficaram cheios do Espírito. Esse fenômeno, ele impressionou os judeus, porque os judeus que estavam lá em Jerusalém vieram de várias cidades ao redor, de vários países, e de repente eles ouviram os discípulos pregar em suas línguas nativas, né? Não havia motivo aparente para esse fenômeno, é o que a gente chama de Pentecostes. Eles não estavam entendendo. Até que Pedro, irmãos, ele começa a falar e ele responde o porquê que os discípulos receberam o Espírito Santo. Atos 2, no versos 32 até o verso 36, diz assim: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Agora, olha só, presta atenção no verso 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que é este Jesus, que vós crucificastes,
Deus o fez Senhor e Cristo. Esse Jesus que pisou aqui neste planeta, na verdade, quem Ele é? Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. É aquele que tem todo o poder no céu e aqui na terra. Jesus não era um ser humano qualquer. Jesus era Deus que veio viver entre nós. Você compreende isto? E a razão que ele dá aqui, irmãos, Pedro deixa muito claro no verso 36, é que o derramamento do Espírito, que era um evento observável, era um indício de algo invisível que tinha acontecido lá no céu. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é reentronizado como o Rei do universo. Amém? Agora, após a morte de Jesus, irmãos, Jesus é recebido de novo no céu, na sua verdadeira posição. Jesus é entronizado, ele é exaltado. Ellen White descreve esta entronização. Então veja bem, ele se humilha à nossa condição, e em algum momento ele retoma a sua posição. Olha que coisa fantástica isso, irmãos. Um Deus que é soberano sobre tudo, mas um Deus que é capaz de se identificar comigo e com você. Já imaginou isso? Não é um privilégio ter um Deus assim? Eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando hoje. Você está inseguro? Está com medo de passar necessidade? Você tem um Deus que sabe o que é passar necessidade? Alguém te humilhou? Você tem um Deus que já foi humilhado, Ele sabe o que você está enfrentando. Alguém um dia traiu a sua confiança? Você tem um Deus que sabe exatamente o que é isso. Você em algum momento já sentiu sede, fome, frio? Se sentiu inseguro? Você tem um Deus que sabe exatamente o que você está sentindo. E é por isso que eu e você podemos, como diz o livro de Hebreus, podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Eu posso me achegar a um trono onde tem um rei, onde tem um soberano. Mas não é um soberano qualquer, é um soberano que também é igual a mim, igual a você. Porque se ele fosse muito grande, exageradamente poderoso como ele é, se ele se manifestasse assim, eu ficaria assustado e eu posso me achegar a Jesus, eu posso ir a ele. Ellen White descreve esse momento de glorificação de Jesus. Ele diz assim, olha, ela diz assim, ao transpor as portas celestiais, foi Jesus entronizado em meio à adoração dos anjos. Tão logo foi esta cerimônia concluída, o Espírito Santo desceu em ricas torrentes sobre os discípulos, e Cristo foi de fato glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade. O derramamento pentecostal foi uma comunicação do céu de que a confirmação do Redentor havia sido feita. De conformidade com sua promessa, Jesus enviara do céu o Espírito Santo sobre seus seguidores, em sinal de que ele, como sacerdote e rei, recebera todo o poder no céu e na terra, tornando-se o ungido sobre o seu povo. Um Jesus que é um Jesus próximo, que estende a sua mão, que pode conversar comigo, que pode se relacionar comigo, mas ao mesmo tempo, um Jesus que é o Todo-Poderoso, o soberano do universo. Sabe, irmãos, o apóstolo João viu Jesus na sua posição exaltada. Apocalipse capítulo 5, verso 6. Apocalipse capítulo 5, verso 6. Olha só a descrição que o apóstolo João faz de Jesus na sua posição exaltada, no seu trono. Apocalipse 5, verso 6, assim: então, vi no meio do trono e dos 4
seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro como tendo sido morto. Quem que é esse, irmãos? Um cordeiro como tendo sido morto. Está falando de quem aqui? Você tem dificuldade para interpretar quem é? Quem é o cordeiro de Deus? Quem é que foi morto como cordeiro? Está falando de Jesus. Olha só a descrição que ele faz aqui. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Olha só, irmãos. 7 chifres. O que mais? 7 olhos. 7 Espíritos. Jesus é assim, irmãos? O livro do Apocalipse é um livro o quê? Um livro simbólico, né? Quando está falando de 7 chifres, e chifres em profecia, o que é? Poder. E 7, plenitude, totalidade. Todo o poder. Então significa o quê? Que Jesus era onipotente. Quando diz que ele tem 7 olhos, 7 é o quê? A plenitude. Que enxerga tudo. O que é isso, irmãos? Onisciência. E os 7 Espíritos pode estar em todos os lugares. É o quê? A onipresença. Então João, quando viu a Jesus, João viu Jesus onipotente, onisciente e onipresente. Um Deus com todos os seus atributos. Jesus agora é o Senhor do cosmos. E eu pergunto, o que isso significa para você? Jesus ser o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor do universo, o Senhor do cosmos. O que isso significa para você? Sabe o que significa? Que ele precisa ser entronizado ainda no meu coração, como o Rei do meu coração. Eu pergunto, o que Deus poderia ter feito ainda para a gente se relacionar com Ele, para a gente não ter medo dEle? Tem uma música do Padre Zezinho, eu vou pedir para eles tocarem um pouco. Essa música é uma música muito bonita do Padre Zezinho, eu gosto dela. E tem uma frase no final, vai falando de Jesus. Um certo Galileu. Alguns conhecem. Pode aumentar um pouquinho mais. À beira-mar. Apareceu um jovem Galileu. Quem era esse jovem Galileu? Podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. O que Deus podia ter feito mais para mostrar que nos amava? De conversar, do jeito dele se relacionar com as pessoas. De quem o escutava. Jesus um dia nunca rejeitou um pecador. A sua fama, por que se espalhou? Pela maneira como ele lidava com as pessoas. Qual era a característica marcante de Jesus? Ele tinha tanto amor. Os pecadores não precisavam se afastar de Jesus. Aqueles que se sentiam fracos, cheios de defeitos, não precisavam fugir dele. Podiam se aproximar dele. Naquele mar, naquele rio. E a música vai falando das características de Jesus. Os milagres que ele fez. Naquele sol. A complacência dele. Ele ter deixado o seu trono de glória para vir aqui a esta terra. O que Deus podia fazer mais para que a gente não tivesse medo dele? Para que a gente pudesse se entregar? Para que a gente corresse para os braços dele? Mas sabe o que fizeram com esse Jesus de Nazaré? Ele era um fenômeno. Mas o fenômeno era porque ele era uma pessoa, um Deus que amava. Ele tinha o quê? Tanto amor. Eu gosto dessa música. Quando ele um dia encontrou uma mulher lá no poço, uma pecadora, ela vivia com um marido que nem era dela.
Jesus rejeita, irmãos, um pecador. Jesus fala assim: olha, não chega perto de mim não quero conversar com você, é assim? Por que eu tenho medo de ir para Jesus? Por que eu tenho medo de me entregar para Jesus? De eu me entregar o meu coração a Jesus? Mas eu quero, lá no finalzinho, tem uma frase que eu queria que você prestasse atenção. E mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Fizeram isso com Deus. Mas o mundo ainda tem medo de Mas Jesus. o mundo ainda tem medo de Jesus, Que tinha tanto amor. Sabe o que fizeram com Deus? Mataram a Jesus. E mesmo ele tendo feito tudo isso, mas o homem ainda tem medo de Jesus. O que é que Deus precisaria ter feito para mostrar que ama você, que te aceita? Ah, pastor, o senhor não conhece a minha vida, o senhor não sabe as lutas que eu enfrento, não sabe as minhas fraquezas. Jesus não vai aceitar alguém assim. Jesus não vai receber alguém assim. Eu tenho uma boa notícia para você. Sabe, a Bíblia diz que Jesus nunca rejeitou aqueles que se achegaram a Ele. Ele mesmo disse: o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. O que Deus precisaria ter feito mais para demonstrar para você que te ama? Ele foi capaz de se diminuir para se relacionar com você. O que ele poderia ter feito? Deus não poderia ter feito nada mais do que fez. Mas o homem ainda tem medo de Jesus, que tem tanto amor. Como é que um Deus poderia ter demonstrado tanto amor e ele vai carregar para a eternidade a marca, a encarnação? Durante toda a eternidade ele vai ficar do meu e do seu tamanho. Sabe por quê? Porque ele me ama, ele ama você. Você seria capaz de dizer não a esse Jesus? Eu quero convidar você para curvar a sua fronte. Vamos falar com Deus, bondoso Deus. Nós te agradecemos por Jesus. Como não poderíamos amá-lo pelo que Ele fez? Eu quero convidar, Senhor, cada um aqui para experimentar amá-lo. Um Deus que se diminuiu. Um Deus que veio a esta terra andar neste mundo empoeirado. Sentir fome, sede, frio. Enfrentou provações, foi humilhado, foi traído, foi crucificado, mataram o Deus soberano do universo. Como puderam fazer isto com Ele? Mas muito obrigado, Senhor, porque esse mesmo Jesus ainda está acessível. Nós te agradecemos, Senhor, porque Jesus é o elo de ligação entre nós, seres humanos, e o Senhor, o Pai. Muito obrigado por Jesus. Eu não sei se existe alguém aqui, Senhor, que tinha dúvidas a respeito do teu amor, da tua disposição em de nos receber. Talvez tenha alguém aqui, Senhor, que tem vindo à igreja, mas talvez lá no íntimo do coração uma dúvida: será que Jesus vai me aceitar? Será que Jesus seria capaz de me receber? A pergunta que eu faço: o que o Senhor poderia ter feito ainda mais do que já fez? Nós podemos responder: Senhor, o Senhor não poderia ter feito nada mais, mas ainda temos medo de Ti. Nos ajude a perder este medo, Senhor. Nos ajude a nos achegarmos cada vez mais a Ti. E te louvamos pelo que Jesus tornou possível. E é por Ele que te pedimos. Amém.